Preste muita atenção em mim. Pare tudo o que você está fazendo, porque o que eu estou prestes a revelar pode ser o ponto de virada mais crucial da sua vida. Não importa se você já tentou de tudo e falhou. Não importa quantas portas se fecharam. Existe uma regra, escondida, silenciosa, mas imbatível, que os milionários usam quando tudo começa a desmoronar. Algo que milionários silenciosos, visionários e impérios inteiros usam quando estão à beira do colapso. E que funciona, sempre. Napoleon Hill, depois de entrevistar os homens mais ricos da sua época, revelou o que todos tinham em comum. Uma forma de pensar que ignora o fracasso. Eles não se desesperam. Eles não imploram. Eles executam a regra. E a regra começa com isso. Mude sua mente antes de tentar mudar o mundo. Porque se você não mudar o que você pensa todos os dias, o que você atrai todos os dias continuará sendo mais do mesmo. Escassez, estagnação, tristeza. E sabe por quê? Porque tudo começa no invisível, no que você sente, acredita, imagina. Milionários não pensam em tentar, eles pensam em como eu torno isso inevitável. Isso é sobre reprogramar a forma como sua mente enxerga os obstáculos. Enquanto a maioria desiste no primeiro não, quem aplica essa regra transforma cada não em um impulso, em combustível. E se você sente estagnado ou no fundo do poço, ótimo, porque só de lá dá para empurrar com força para cima. E é exatamente aí que essa regra entra. Preste muita atenção em mim, pois isso pode mudar a forma como você encara cada dificuldade da sua vida. Existe um padrão silencioso que todo milionário segue quando tudo começa a desmoronar. Um código não escrito que transforma causa em crescimento. Essa regra tem um nome simples, mas um poder devastador. Persistência estratégica com inteligência emocional ativa. E não se trata de continuar insistindo no que não dá certo, mas de continuar avançando com ajustes rápidos, aprendizados ágeis e controle absoluto sobre suas emoções. Enquanto a maioria entra em pânico quando algo dá errado, os milionários ativam uma zona que Napoleon Hill chamou de calma poderosa. Um estado em que você treina sua mente para perguntar: o que esse fracasso está tentando me ensinar? Onde está a brecha de crescimento escondida aqui? E, mais importante, qual será a minha próxima ação com base nisso? Porque veja bem, você não fracassa quando erra, você fracassa quando para. E você só para quando perde o controle do seu estado emocional. Então, a regra que nunca falha não é apenas seguir em frente. É seguir em frente com mentalidade estratégica, emocionalmente blindada e orientada por propósito. Agora, imagine comigo o seguinte. Você está diante de um obstáculo que parece intransponível. Todos ao seu redor estão recuando, desistindo, murmurando. Mas você respira fundo. Acessa essa calma poderosa. Observa tudo como se fosse um mestre de xadrez. Você não reage, você responde. Você não implora, você aprende. Você não paralisa, você ajusta. E aí, o mundo começa a responder. Essa é a diferença entre quem repete os erros e quem transforma os erros em degraus invisíveis de crescimento. Esse é o segredo que escondem de você. A verdadeira regra milionária que nunca falha é manter o movimento com inteligência emocional e ajuste contínuo. É não recuar emocionalmente enquanto você avança estrategicamente. Preste muita atenção em mim, porque o que vou te revelar agora pode mudar para sempre a forma como você reage ao fracasso, à estagnação e àquela sensação terrível de impotência. Existe uma razão pela qual tantas pessoas batalham, se esforçam e continuam no mesmo lugar. E não é falta de inteligência, nem de esforço. É porque estão jogando o jogo da vida com uma regra que foi programada contra elas. Essa regra oculta, usada por milionários, não tem a ver com o que fazer quando tudo está indo bem. Ela é ativada justamente quando nada dá certo. E sabe qual é o segredo? Trocar a pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? Por o que isso está tentando me ensinar? Parece simples, mas muda tudo. Essa é a diferença entre os que quebram e os que crescem com o fracasso. Os que dominam essa regra conseguem extrair ouro da dor. E isso não é metáfora, é neurociência aplicada. Quando você muda o foco da autopiedade para o aprendizado, o seu cérebro literalmente ativa áreas ligadas à criatividade, solução de problemas e clareza emocional. E é aí que nasce a vantagem invisível. É quando você acessa um nível de poder que a maioria nunca experimenta, porque a maioria está ocupada demais chorando, reclamando ou se culpando. Napoleon Hill chamou isso de transmutação emocional, quando o fracasso é queimado no fogo da consciência e transformado em combustível. E os ricos, os verdadeiramente bem-sucedidos, fazem isso em silêncio. Eles não falam, eles agem.
Enquanto o mundo dorme, eles reorganizam seus erros, redesenham seus planos e reaprendem com o que ninguém quer olhar. Essa é a verdadeira regra que nunca falha. Todo fracasso traz consigo a semente de um benefício maior, mas só colhe essa semente quem cava fundo, quem para de fugir da dor e começa a escutar o que ela está dizendo, porque a dor tem voz, e ela diz: ou você muda, ou continua preso ao mesmo destino para sempre. Imagine comigo algo que pode redefinir completamente sua trajetória. E se o universo não estivesse te punindo, mas te preparando? Essa é a mentalidade que separa os milionários dos medíocres. Quando tudo dá errado, o que você faz? A maioria reage com desespero. Os que prosperam reagem com estrutura. Napoleon Hill entendeu isso quando escreveu: a adversidade traz consigo o germe de um benefício equivalente ou maior. Essa é a semente da regra que nunca falha. Mas aqui está o detalhe que ninguém te contou. Essa semente só germina quando você age, mesmo sem motivação, mesmo sem resultados, mesmo com medo. Isso ativa o seu sistema de recompensa cerebral. E ao invés de depender de dopamina rápida, como redes sociais, distrações ou pequenas vitórias inúteis, você começa a treinar seu cérebro para se satisfazer com o progresso real. A mente rica não busca alívio, ela busca construção. Enquanto a maioria está buscando conforto, os milionários estão se tornando mestres em suportar o desconforto com estratégia. Eles têm uma regra: quando tudo está desmoronando, eles constroem, mesmo que seja do zero, mesmo que ninguém acredite, mesmo que a única coisa funcionando seja a coragem de não desistir. E aqui está o poder disso: quanto mais você age no caos, mais o caos te respeita. A realidade começa a responder à sua firmeza. O mundo se curva diante de quem continua em pé quando tudo desaba. Essa é a linguagem secreta do sucesso. Você não pede permissão. Você não espera as condições melhorarem. Você planta no deserto. E isso confunde o mundo. É por isso que tantos dizem que foi do nada que ficaram ricos, felizes, reconhecidos. Não foi do nada. Foi do escuro. Foi da lama. Foi da falência emocional. Mas eles usaram a regra: agir como se fosse impossível falhar, mesmo quando tudo dizia o contrário. Preste muita atenção em mim, porque o que vou te revelar agora pode mudar a forma como você encara cada problema da sua vida. Existe uma força invisível, mas real, que molda o destino de quem se recusa a parar: a disciplina silenciosa. Ela é o coração da regra que nunca falha, e é justamente por ser silenciosa que ninguém percebe quando um milionário está prestes a emergir do caos. A maioria quer vencer com motivação, mas os que realmente vencem fazem o que tem que ser feito sem sentir vontade. Eles sabem que o cérebro sempre vai resistir à dor, à incerteza e ao desconforto. Então eles não discutem com a mente, eles treinam a mente. Não pedem opinião ao corpo, eles comandam o corpo. Não esperam energia aparecer, eles criam energia com ação contínua. Sabe o que isso faz com o seu sistema nervoso? Ele começa a associar esforço com resultado, mesmo que o resultado ainda não tenha chegado. Isso reconfigura sua dopamina, sua motivação e sua autoestima. Você para de ser escravo do tá difícil e passa a se tornar um construtor do vai acontecer. E é aí que a realidade dobra, porque o mundo inteiro é comandado pelas ações invisíveis que ninguém vê, mas que você executa dia após dia enquanto os outros dormem. Você já reparou que os maiores milionários não falam muito sobre seus hábitos enquanto estão construindo? Porque o segredo da regra que nunca falha é justamente esse. Ela funciona em silêncio. Ela não precisa de plateia. Ela não precisa de like. Ela só precisa de você repetindo com convicção: hoje eu avanço, mesmo que ninguém veja, mesmo que eu esteja sozinho. E no meio desse silêncio, algo mágico acontece. O universo começa a abrir portas que pareciam trancadas. Não porque você gritou, mas porque você mereceu. Imagine comigo algo que vai mudar a forma como você enxerga cada momento do seu dia. E se cada ação pequena que você ignora hoje estivesse justamente ligada àquilo que você mais quer conquistar? A maioria das pessoas vive esperando um grande momento para mudar tudo. Mas os milionários de verdade sabem que a regra que nunca falha é construída em milímetros, não em metros. Eles entendem que é na repetição do simples que o extraordinário nasce. Você quer mudar sua vida financeira, emocional e espiritual? Então mude suas pequenas decisões. A hora que você acorda, a forma como você reage a uma crítica, o modo como você usa 10 minutos livres, a atenção que você dá à sua própria palavra. Esses detalhes, que parecem insignificantes, são, na verdade, o cimento da sua nova identidade. Napoleon Hill dizia: a ação é a verdadeira medida da inteligência.
E isso nunca fez tanto sentido, porque inteligência sem direção é confusão, inteligência sem constância é frustração. Mas quando você usa sua mente para executar, testar, ajustar e continuar, você começa a entrar numa frequência que a maioria nunca alcança. E aqui entra um ponto que poucos falam. O universo não recompensa a intenção, ele recompensa frequência. Você tem que entrar no movimento, mesmo sem clareza total, mesmo sem motivação, mesmo sem saber se vai dar certo. É nesse mesmo assim que a mágica acontece. Porque quando você vibra como quem já tem, decide como quem já venceu e age como quem já sabe o final da história, tudo ao seu redor começa a obedecer essa nova realidade. Essa é a regra. Pense como um milionário, haja como um soldado e repita como uma máquina. Ninguém segura alguém que se move com fé inabalável e execução disciplinada. E se você fizer isso por tempo suficiente, nem você vai acreditar na vida que construiu com as próprias mãos. Preste muita atenção em mim, pois isso pode abrir seus olhos para um detalhe brutal. O motivo pelo qual sua vida parece travada pode ser porque você está repetindo padrões que já deveria ter enterrado. A regra que nunca falha exige um rompimento. E esse rompimento não acontece com declarações bonitas. Ele acontece com ações desconfortáveis. Você quer ser rico? Quer ser admirado? Quer viver em paz? Então aprenda a fazer o que a maioria foge. E o que é que todos fogem? Da disciplina, do silêncio, da solidão produtiva, da renúncia. Mas os milionários que aplicam essa regra entendem que não se trata de fazer o que gostam. Se trata de fazer o que é necessário, até gostar. Eles se afastam de pessoas que não evoluem. Eles cortam hábitos que parecem inofensivos, mas que corroem sua grandeza por dentro. Eles dizem não para 99% das coisas, para dizer sim com toda a força ao seu propósito. A regra que nunca falha é simples, mas quase ninguém aplica. Controle sua mente ou ela será controlada pelos outros. E o que isso significa na prática? Significa que você não pode acordar e consumir o mundo antes de criar seu mundo. Não pode se entregar a todo impulso, todo desejo, toda distração. Você precisa treinar seu cérebro como um guerreiro treina o corpo, todos os dias, sem desculpas, sem adiar. Porque quem tem uma mente forte pode perder tudo e reconstruir tudo de novo. É isso que distingue os que vencem dos que apenas sonham. Os que aplicam essa regra vivem em uma camada de realidade que parece inacessível para os outros, mas não é. Eles apenas fazem o que os outros não estão dispostos a fazer. E você pode entrar nesse seleto grupo se tiver coragem de começar agora. Agora seja completamente honesto com você mesmo. O que você faz nas primeiras 2 horas do seu dia? Porque a maioria das pessoas começa o dia no piloto automático e termina o dia no fracasso automático. E é por isso que a regra que nunca falha começa logo de manhã. Preste atenção. Pessoas bem-sucedidas não começam o dia reagindo ao mundo. Elas começam criando o mundo. Elas definem o foco antes que o caos defina por elas. Isso significa eliminar o celular, evitar notícias, silenciar o barulho externo e perguntar: qual é a coisa mais importante que eu preciso realizar hoje para avançar? Essa é a base da regra. Foco extremo. Se você não controla o foco, seu cérebro se vicia em dopamina barata e você começa a procurar prazer imediato em vez de progresso real. Essa é a armadilha que destrói milhares de sonhos todos os dias. E só existe uma forma de escapar. Você precisa condicionar seu cérebro. Como? Use a técnica que os milionários silenciosamente aplicam, o poder da visualização com ação. Todo dia, pela manhã, visualize sua vida ideal, com detalhes, e logo em seguida, haja como se já fosse essa pessoa. Não espere se sentir motivado. Haja primeiro, mesmo sem vontade. O cérebro aprende mais com o que você faz do que com o que você sente. E mais, elimine as metas vagas. Quem diz quero ficar rico, quero ser melhor ou quero mudar de vida, não está dizendo nada. Seja claro. Escreva: quero gerar 10 mil por mês com meu negócio X até o mês tal e farei isso realizando A, B e C. Clareza é poder e os ricos usam a clareza como arma. Você quer mudar de vida? Então entenda isso. Não é sobre se esforçar mais, é sobre se esforçar melhor. A regra que nunca falha é a regra do direcionamento, foco, clareza e ação diária. Isso separa os homens dos meninos. E você está aqui para qual dos dois caminhos? Agora, preste ainda mais atenção em mim. Existe uma trava invisível que mantém 97% das pessoas presas no mesmo lugar. Essa trava se chama autossabotagem inconsciente. É quando você até quer mudar,
mas volta sempre para o padrão antigo, porque o seu cérebro foi programado para economizar energia, mesmo que isso custe o seu futuro. Mas os milionários que aplicam a regra que nunca falha fazem exatamente o oposto. Eles reprogramam o próprio cérebro com repetição consciente. Eles entendem que ações consistentes criam identidade, e identidade cria destino. Então aqui vai o passo prático. A cada pequena ação positiva que você fizer, uma decisão corajosa, uma tarefa concluída, um hábito mantido, diga mentalmente: isso é quem eu sou agora. Porque o cérebro se adapta à identidade que você repete. Se você disser sou disciplinado, mesmo antes de ser e agir como tal, você se tornará. Esse é o jogo invisível que os milionários dominam. E tem mais. Eles não falam eu vou tentar. Eles falam eu decido. Porque quem tenta dá espaço para o fracasso. Quem decide constrói o caminho. Você precisa decidir o que vai abandonar agora. O medo, a preguiça, o vício em distração, a comparação com os outros. E depois disso, mantenha o ritual de ouro. Todo santo dia, antes de dormir, revise. O que eu fiz hoje que me aproximou da minha vida ideal? Não para se julgar, mas para ajustar. Porque a melhoria contínua é a engrenagem secreta do sucesso. A vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você cultiva. E a regra que nunca falha é essa. Cultive com intenção todos os dias. O universo não premia a intenção. Premia a atitude com constância. Agora imagine comigo o que acontece quando você finalmente internaliza essa regra. Quando você acorda sabendo exatamente o que vai construir. Quando você para de implorar por sinais e começa a ser o próprio sinal. Quando você não espera mais por sorte, motivação ou reconhecimento, você age como quem já venceu. Esse é o ponto de virada. A regra que nunca falha é essa. Você se torna imbatível quando decide que nada mais pode te parar. Não importa se está chovendo, se está sozinho, se te ignoram, se zombam, se ninguém entende. Você continua, porque agora você entendeu. A vida é um espelho, não um juiz. Ela não te dá o que é justo. Ela te dá o que você repete com fé, ação e disciplina. Você quer prosperar? Pare de correr atrás do que é fácil. Comece a correr atrás do que é inevitável quando você se transforma. E isso é inevitável quando você aplica essa regra. Decisão mais a ação diária e mais a fé cega no que você está criando. Lembre-se, não importa de onde você veio, importa quem você decidiu se tornar a partir de agora. Os milionários não são especiais, eles apenas obedecem leis invisíveis com disciplina brutal. E você, vai continuar esperando? Ou vai aplicar a regra que nunca falha e mudar a sua realidade ainda hoje? Porque se você entendeu tudo o que eu te disse, então já sabe, você está a uma decisão de distância da vida que sempre quis. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Então comente agora mesmo aqui embaixo. Eu ajo como se já fosse rico. Comece agora. Essa é a regra. Assista agora o nosso vídeo sobre como atrair mais dinheiro, disponível aqui na plataforma. Obrigado por me assistir até o fim. Não esqueça de deixar a sua curtida neste vídeo e se inscrever no canal. São gestos que não custam nada para você, mas custam muito para nós. Obrigado e até a próxima.